Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast YouTube da semana. Esperamos que esteja tudo bem contigo e sua família. Meu nome é Alessandra Moraes e a nossa conversa hoje é sobre um importante tipo de limpeza, a limpeza de clínicas e instituições de saúde como preparar seus protocolos de limpeza. Ao finalizar o podcast ou vídeo do YouTube, peço sua atenção para nos classificar no seu tocador de podcast ou assinar o canal aqui no YouTube. Assim você não perde os novos episódios e mais pessoas passam a receber o nosso material. O tema dessa semana é um oferecimento da marca de papéis sanitários, OptiPaper, e do site limpezaprofissional.com.br. Esperamos que goste e aproveite bastante. A limpeza de clínicas e desinfecção de instituições médicas é um processo essencial para garantir a segurança e a saúde dos pacientes, dos funcionários e dos visitantes. Nesse alto nível de importância para a saúde, preparamos esse podcast sobre a limpeza de clínicas, o cronograma de limpeza de clínicas, entre muitos outros temas pertinentes. Em resumo, os objetivos deste podcast são fornecer ao gestor as informações cientes de clínicas médicas, abordar os principais aspectos relacionados à limpeza e desinfecção e à gestão de facilities, além de oferecer uma fonte de informação atualizada e confiável para os profissionais que atuam neste nicho. Com este podcast, os gestores terão em mãos as ferramentas necessárias para garantir a segurança e a saúde dos pacientes, funcionários e visitantes. A limpeza e desinfecção é definida como a eliminação de micro-organismos como bactérias, vírus e fungos, por meio de processos físicos ou químicos. A limpeza e desinfecção deve ser realizada regularmente de maneira adequada para prevenir a disseminação de doenças infecciosas. É importante que o gestor tenha conhecimento sobre as técnicas e padrões necessários para garantir a limpeza e desinfecção eficaz das áreas médicas. Existem diferentes métodos de desinfecção, como a limpeza médicas. Existem diferentes métodos de desinfecção, como a limpeza com água e limpadores, a limpeza e desinfecção química e a esterilização. A escolha do método de limpeza e desinfecção depende do tipo de superfície ou artigo e do nível de contaminação. A limpeza com água e limpadores é uma das maneiras. A limpeza e desinfecção química utiliza habitualmente produtos químicos, como limpadores clorados tipo Garraclor. Também utiliza álcool 70% e o peróxido de hidrogênio, como Garra oxiativo, e ácido peracético, como Garra Perax, para limpar e matar micro-organismos. É importante. A esterilização é o método mais eficaz de eliminação de micro-organismos, pois elimina todos os micro-organismos, incluindo os esporos. A esterilização pode ser realizada por meio de autoclave, radiação ou produtos químicos, nos artigos onde se faz recomendada a aplicação. Contudo, ela não se aplica em superfícies hospitalares, que são grandes áreas, presentes em todo o hospital. Os gestores devem garantir que os funcionários estejam treinados nas técnicas de limpeza e desinfecção adequadas e que os produtos químicos sejam armazenados corretamente e utilizados em conformidade com as normas de segurança. Além disso, é importante realizar a limpeza e desinfecção regularmente em todas as áreas médicas, incluindo salas de espera, consultórios, banheiros e áreas comuns. A frequência da limpeza e desinfecção deve ser determinada com base no nível de risco de contaminação e nas diretrizes de saúde pública, como a Anvisa ou agências sanitárias locais, a fim de evitar as infecções hospitalares. Em resumo, a limpeza e desinfecção de instituições médicas é um processo crítico para garantir a segurança e a saúde de pacientes. Facilities devem estar cientes das técnicas e padrões adequados para garantir a limpeza e desinfecção eficaz das áreas médicas e treinar os funcionários para seguir as melhores práticas de desinfecção. A limpeza de clínicas e desinfecção desses ambientes é de extrema importância para garantir um ambiente seguro e saudável. Para pacientes e profissionais da saúde. A falta de limpeza e desinfecção adequada pode levar à disseminação de doenças e infecções, além de colocar em risco a vida dos pacientes.
Os gestores têm um papel fundamental na garantia da limpeza e desinfecção adequada das clínicas médicas e hospitais. Eles devem garantir que todos os ambientes, equipamentos e instrumentos sejam devidamente limpos e desinfetados regularmente. Além disso, é importante que os gestores de facilities mantenham os profissionais da saúde atualizados sobre as melhores práticas de limpeza de clínicas e desinfecção, como o uso de equipamentos de proteção individual. A limpeza e desinfecção das clínicas e hospitais devem seguir padrões rigorosos para garantir a eficácia do processo. Os produtos utilizados devem ser registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e utilizados de acordo com as instruções do FOI. Os profissionais da saúde sigam as orientações para a utilização de produtos químicos, a fim de evitar a exposição a substâncias tóxicas. A limpeza de clínicas e instituições médicas deve ser realizada em todos os ambientes, desde a sala de espera até as salas de cirurgia. Isso inclui a limpeza e desinfecção de superfícies, como mesas, cadeiras, maçanetas e interruptores de luz, além da limpeza de equipamentos médicos, como aparelhos de ultrassom, monitores cardíacos e ventiladores. A falta de limpeza e desinfecção adequada pode levar à propagação de doenças, como infecções respiratórias, gastrointestinais e até mesmo doenças mais graves. Por isso, é fundamental que os gestores de facilities e enfermagem assumam a responsabilidade pela limpeza e desinfecção adequada das clínicas médicas e garantam um ambiente seguro e saudável para todos. As clínicas médicas e garantam um ambiente seguro e saudável para todos. O podcast Limpeza de Clínicas e Desinfecção de Instituições Médicas, Técnicas e Padrões para Gestores, tem como objetivo fornecer ao gestor as ferramentas necessárias para garantir a limpeza e desinfecção eficiente de hospitais e clínicas mais utilizados, as técnicas de aplicação, os protocolos, os equipamentos necessários e os padrões de segurança a serem seguidos. Além disso, também abordamos temas relacionados à gestão de facilities, como o planejamento da desinfecção, a seleção de fornecedores, a capacitação da equipe e a avaliação da eficiência do processo. Administradores e profissionais de CCIH, que atuam no nicho de limpeza de clínicas e desinfecção de hospitais. Este é um público que precisa estar constantemente atualizado em relação às melhores práticas e aos padrões de segurança para garantir a eficiência do processo de desinfecção. Esse podcast é uma fonte de informação valiosa para esse processo de desinfecção. Esse podcast é uma fonte de informação valiosa para esses profissionais, que poderão utilizá-lo como guia para aprimorar a gestão de facilities em clínicas médicas. O público-alvo das instituições de saúde é essencialmente composto por pacientes que buscam tratamento para diversas condições médicas. No entanto, quando se trata do público-alvo de um gestor que cuida da limpeza de clínicas e desinfecção de hospitais, há uma série de outros fatores a serem considerados. O primeiro grupo de pessoas que o gestor deve levar em conta é a equipe médica e de enfermagem que trabalha na limpeza de clínicas. Esses profissionais estão em contato direto com os pacientes e podem ser expostos a uma variedade de patógenos. É importante garantir que eles tenham acesso a protocolos, bem como equipamentos de proteção pessoal adequados, bem como a treinamento em práticas de higiene e desinfecção. Consideradas são os pacientes. Eles podem ser de todas as idades e ter uma variedade de condições médicas. Alguns podem ser imunocomprometidos e, portanto, mais suscetíveis a infecções. É essencial que o gestor de facilities tenha um plano de limpeza e desinfecção eficaz para garantir a segurança dos pacientes. Além de público-alvo importante, eles podem estar acompanhando seus entes queridos durante as consultas e tratamentos e, portanto, também precisam de um ambiente limpo e seguro. É importante que o gestor de facilities comunique claramente as medidas de segurança que estão sendo tomadas para garantir a tranquilidade dos familiares. Por fim, o público-alvo do gestor inclui os órgãos reguladores e as autoridades de saúde pública. Eles estão responsáveis por monitorar a segurança e a qualidade dos serviços prestados pelas clínicas médicas e devem ser mantidos informados sobre as práticas de limpeza e desinfecção implementadas pelo gestor de facilities. Em resumo, são implementadas pelo gestor de facilities.
Em resumo, o público-alvo de um gestor de facilities que cuida da limpeza e desinfecção de hospitais e clínicas médicas é amplo e inclui a equipe médica e de enfermagem, os pacientes, seus familiares e as autoridades reguladoras. É essencial que o gestor de facilities tenha um plano de segurança e tranquilidade de todos os envolvidos. Dividimos o podcast em 5 capítulos, cada um abordando um aspecto específico da limpeza e desinfecção desses ambientes. O primeiro capítulo apresenta uma introdução à limpeza de clínicas e desinfecção, destacando a importância da limpeza e desinfecção para garantir a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde. O segundo capítulo aborda alguns dos principais agentes patogênicos encontrados em clínicas médicas e hospitais de todos os portes e as formas de transmissão desses agentes. Nesse capítulo, você aprenderá sobre as principais medidas de prevenção que devem ser adotadas para evitar a transmissão de doenças. O terceiro capítulo apresenta as técnicas de limpeza de clínicas e desinfecção mais utilizadas, incluindo a esterilização. O ouvinte aprenderá sobre alguns dos equipamentos e produtos utilizados que devem ser tomadas para garantir a eficácia da desinfecção. O quarto capítulo aborda a gestão da limpeza e desinfecção, incluindo a elaboração de um plano de desinfecção, a definição de responsabilidades e a realização de auditorias para avaliar a eficácia da desinfecção. O quinto capítulo apresenta os padrões da Anvisa e da OMS. O ouvinte aprenderá sobre as principais exigências legais e regulatórias relacionadas à limpeza e desinfecção. Os fundamentos da limpeza e desinfecção. Os micro-organismos estão presentes em todos os lugares, inclusive em clínicas médicas. Esses organismos podem ser benéficos à saúde humana. No entanto, em clínicas médicas e hospitais, sua presença pode ser preocupante, pois podem causar infecções hospitalares. Os micro-organismos presentes são diversos e incluem bactérias, vírus, fungos e protozoários. Esses organismos são geralmente transmitidos por contato direto com pacientes infectados, por meio de superfícies contaminadas ou por via aérea. Para evitar a propagação desses micro-organismos em instituições de saúde, é essencial seguir protocolos de limpeza de clínicas e desinfecção adequados. Isso inclui o uso de desinfetantes e esterilização de equipamentos médicos, além da limpeza regular de superfícies e ambientes. Além disso, é importante que os profissionais de saúde sigam práticas de higiene adequadas, como lavagem das mãos e uso de equipamentos de proteção individual. No processo de limpeza de clínicas, é importante conhecer os tipos de desinfetantes disponíveis no mercado para garantir a eficácia na eliminação de micro-organismos patogênicos e prevenir a contaminação cruzada. Entre os tipos de desinfetantes mais comuns, podemos destacar o quaternário, indicados para superfícies duras não porosas como pisos, paredes e bancadas. São eficazes contra bactérias, vírus e fungos, mas podem ser menos eficazes contra esporos bacterianos e alguns tipos de vírus. O hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, mais conhecido como água sanitária, desinfetar superfícies, materiais e equipamentos. É eficaz contra bactérias, vírus, fungos e esporos bacterianos, mas deve ser utilizado com cuidado devido à sua toxicidade e potencial de corrosão. O glutaraldeído. O glutaraldeído é um desinfetante de alto nível indicado para limpeza e desinfecção de instrumentos cirúrgicos e materiais médicos sensíveis ao calor. É eficaz contra bactérias, vírus, fungos e esporos bacterianos, mas deve ser utilizado com cuidado devido à sua toxicidade e potencial de irritação. O álcool 70%. O álcool é um desinfetante de superfície de baixo nível que pode ser utilizado para desinfetar superfícies e equipamentos. É eficaz contra bactérias, vírus e fungos, mas pode ser menos eficaz contra esporos bacterianos e alguns tipos de vírus, bastante dependente do processo de aplicação nas superfícies. Desinfetante oxidante de amplo espectro que é eficaz contra bactérias, vírus, fungos e esporos bacterianos. É usado em uma variedade de aplicações, incluindo a limpeza de superfícies e instrumentos médicos. No entanto, deve ser usado com cautela, pois pode causar irritação ou queimaduras na pele e nos olhos.
O iodo. Soluções de iodo, conhecidas como iodóforos, são desinfetantes eficazes contra bactérias, muitos vírus e fungos. Eles são usados em situações clínicas para a desinfecção da pele antes dos procedimentos cirúrgicos. O iodo pode causar manchas e procedimentos cirúrgicos. O iodo pode causar manchas e pode ser irritante para a pele e os olhos, por isso deve ser usado com cautela. Os fenóis. Os fenóis são usados para desinfetar superfícies e são eficazes contra uma variedade de micro-organismos, incluindo bactérias e alguns vírus. No entanto, eles não são eficazes contra esporos bacterianos e alguns tipos de vírus. Os fenóis também podem ser irritantes para a pele e devem ser manuseados com cuidado. Os compostos de clorexidina. A clorexidina é usada principalmente como antisséptico, superfícies e instrumentos médicos. É eficaz contra uma ampla gama de bactérias, alguns vírus e fungos, mas não contra esporos bacterianos. A clorexidina é geralmente bem tolerada, mas pode causar irritação da pele em algumas pessoas. Em todos os casos, é importante seguir as instruções do fabricante ao usar esses desinfetantes para garantir sua eficácia e segurança. O ácido peracético. O ácido peracético é um desinfetante oxidante poderoso que é eficaz contra uma ampla variedade de micro-organismos, incluindo bactérias, vírus, fungos e esporos bacterianos. Ele é usado principalmente para a esterilização de instrumentos médicos e superfícies. O ácido peracético é altamente eficaz e atua rapidamente, mas pode ser corrosivo para alguns materiais e pode ser irritante para a pele, olhos e vias respiratórias. Por essas razões, deve ser manuseado com cautela. A polihexanida PHMB. A polihexanida, também conhecida como PHMB, é um antisséptico e desinfetante eficaz contra uma ampla gama de micro-organismos, incluindo bactérias e alguns fungos. É usada em uma variedade. Embora seja geralmente bem tolerada, pode causar irritação da pele ou reações alérgicas em algumas pessoas. A PHMB não é eficaz contra esporos bacterianos. Os níveis de limpeza e desinfecção são importantes na prevenção de doenças e infecções. Existem 3 níveis de desinfecção, altos níveis de esporos bacterianos. Esses desinfetantes são usados principalmente para limpar dispositivos médicos que não são termorresistentes e que entram em contato com membranas mucosas ou pele não intacta, como endoscópios. Exemplos de desinfetantes de alto nível incluem o ácido peracético. O desinfecção de nível inclui o ácido peracético. O desinfecção de nível intermediário. Este nível de desinfecção é capaz de matar a maioria dos vírus, fungos e bactérias, mas não é eficaz contra esporos bacterianos. Os desinfetantes de nível intermediário são frequentemente usados para limpar dispositivos médicos que entram em contato com a pele intacta, como estetoscópios e manômetros. Exemplos de desinfetantes de nível intermediário incluem compostos de amônio quaternário e alguns tipos de álcoois. A desinfecção de baixo nível. Este nível de desinfecção é eficaz contra a maioria das bactérias, alguns vírus e alguns fungos, mas não é eficaz contra esporos bacterianos e muitos tipos de vírus. Os desinfetantes de baixo nível são usados para limpar superfícies que entram em contato com a pele, mas não com membranas mucosas ou pele, incluem álcool etílico ou isopropílico a 70%. É importante ressaltar que a escolha do nível de limpeza de clínicas e desinfecção correto depende do tipo de procedimento realizado e do risco de infecção associado. Além disso, é importante que as técnicas de limpeza e desinfecção sejam realizadas corretamente e de acordo com as normas estabelecidas. A limpeza de clínicas e desinfecção é uma etapa fundamental no processo de limpeza e manutenção da segurança. Entre os métodos mais comuns de limpeza e desinfecção estão a esterilização por calor úmido, a esterilização por calor seco, a limpeza por calor úmido, a esterilização por calor seco, a limpeza e desinfecção química e a limpeza e desinfecção por radiação. A esterilização por calor úmido é um método que utiliza vapor a alta pressão e temperatura para eliminar micro-organismos.
Esse método é indicado para instrumentos metálicos e outros materiais resistentes. Esse método é indicado para instrumentos metálicos e outros materiais resistentes ao calor. Já a esterilização por calor seco é indicada para materiais que não podem ser expostos ao vapor, como plásticos e borrachas. A limpeza de clínicas e desinfecção química, por sua vez, pode ser realizada por meio de produtos como o alvedor de produtos de limpeza. É importante ressaltar que a limpeza e desinfecção química não é capaz de eliminar todos os micro-organismos, sendo necessário o uso de outros métodos em conjunto. Por fim, a limpeza e desinfecção por radiação é um método que utiliza luz ultravioleta para eliminar micro-organismos. Esse método é que a limpeza e desinfecção por radiação não é capaz de eliminar micro-organismos presentes em sujeiras ou poeiras, sendo necessário a realização prévia de limpeza. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é o órgão responsável pela regulamentação e fiscalização dos serviços de saúde em todo o país. A RDC número 15 de 2012, por exemplo, estabelece as diretrizes para a limpeza e desinfecção e esterilização de artigos médicos e odontológicos. Já a RDC número 222 de 2018 dispõe sobre as boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. Além das normas nacionais, existem também regulamentações internacionais que devem ser seguidas. A Organização Mundial da Saúde, OMS, por exemplo, publica diretrizes e recomendações para a limpeza de clínicas e desinfecção de equipamentos médicos e para a prevenção de infecções hospitalares. Os gestores são responsáveis pela manutenção das instalações físicas de uma clínica médica e hospitais, incluindo a limpeza de clínicas e desinfecção do ambiente. Por isso, é importante que esses profissionais limpeza e desinfecção. A primeira responsabilidade legal dos gestores é garantir que a clínica ou hospital estejam em conformidade com as normas e regulamentos da vigilância sanitária. Isso inclui a adoção de práticas de limpeza e desinfecção adequadas e a utilização de produtos desinfetantes regularizados. É importante lembrar ser feita por profissionais capacitados e treinados, que conheçam as técnicas e padrões de limpeza e desinfecção recomendados pela vigilância sanitária. Os gestores devem garantir que esses profissionais estejam devidamente treinados e que sigam as normas e regulamentos de desinfecção. Outra responsabilidade legal dos gestores é garantir a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde que trabalham na instituição. Isso inclui a adoção de medidas de segurança para evitar a contaminação cruzada, como a utilização de materiais descartáveis e a limpeza e desinfecção adequada de superfícies e equipamentos. Além disso, os gestores devem garantir a manutenção adequada dos equipamentos de limpeza e desinfecção utilizados na clínica médica e nos hospitais. Isso inclui a realização de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, bem como a garantia de que eles estejam devidamente calibrados. Vigilância sanitária. Por fim, os gestores devem garantir que a limpeza e desinfecção seja realizada de forma regular e adequada, de acordo com as normas e regulamentos da vigilância sanitária. Isso inclui a adoção de um plano de limpeza e desinfecção adequado e a garantia de que ele seja seguido pelos profissionais responsáveis pela desinfecção. Certificações e acreditações são importantes para garantir a qualidade e segurança das atividades realizadas em limpeza de clínicas médicas. A certificação é um processo de avaliação onde uma organização é avaliada com base em critérios pré-definidos e, se atender a esses critérios, recebe uma certificação que comprova sua qualidade e segurança. Já a acreditação é um processo mais abrangente, que avalia não apenas a qualidade e segurança das atividades realizadas, mas também a eficácia dos processos e a satisfação dos clientes. A acreditação é concedida por organizações independentes no Brasil para demonstrar seu compromisso com a qualidade e segurança do paciente. Aqui estão algumas das principais. ONA, Organização Nacional de Acreditação. Esta é a principal organização de acreditação no Brasil, reconhecida pelo Ministério da Saúde. Ela oferece 3 níveis de certificação: acreditação plena e acreditação com excelência. Cada nível tem critérios rigorosos que os hospitais devem cumprir para obter e manter a acreditação.
Acreditação Joint Commission International (JCI). A Joint Commission International é uma organização de acreditação de saúde. Commission International é uma organização de acreditação de saúde baseada nos Estados Unidos que tem critérios de acreditação para hospitais em todo o mundo. A acreditação da JCI é reconhecida internacionalmente como um sinal de qualidade e segurança do paciente. Acreditação da Healthcare Information and Paciente. Acreditação da Healthcare Information and Management System Society, INS. Esta é uma acreditação focada em sistemas de informação em saúde. Ela mede o grau de adoção e uso de tecnologia da informação e sistemas eletrônicos de registro de saúde nos hospitais. Estabelece critérios para um sistema de gestão da qualidade. Embora não seja específica para a saúde, muitos hospitais a obtêm como parte de seus esforços para melhorar a qualidade e a eficiência. Cada uma dessas certificações tem seus próprios critérios e processos de avaliação. Obtê-las pode exigir um investimento significativo de custos consideráveis em termos de melhoria da qualidade e segurança do paciente, eficiência operacional e reputação na limpeza de clínicas e hospitais. A limpeza de clínicas e desinfecção hospitalar é um processo essencial para garantir a segurança e a saúde dos pacientes. Para isso, é fundamental que haja um planejamento e ação, a fim de garantir a efetividade e a qualidade do serviço prestado. Para garantir a efetividade da desinfecção, é preciso utilizar produtos de limpeza e desinfecção adequados, seguindo as recomendações dos fornecedores de produtos de limpezas e respeitando os prazos de validade. Também é importante limpezas e respeitando os prazos de validade. Também é importante que os equipamentos utilizados na limpeza de clínicas sejam devidamente higienizados e mantidos em condições adequadas de uso. Por fim, é fundamental que haja uma comunicação clara e eficiente com os pacientes e colaboradores, informando sobre os procedimentos adotados para a segurança e a saúde de todos. A preparação e organização do ambiente é uma etapa fundamental para garantir a efetividade da limpeza de clínicas. É importante que os gestores de facilities se atentem a alguns pontos para que essa etapa seja realizada de forma adequada. O primeiro passo é separar os materiais. É imprescindível que esses materiais estejam em bom estado de conservação e dentro do prazo de validade. Além disso, é importante que os funcionários responsáveis pela limpeza e desinfecção sejam treinados para manusear corretamente esses materiais. Outro ponto importante é a limpeza prévia do ambiente. Antes de iniciar a desinfecção, é necessário que o ambiente esteja limpo e sem resíduos ou sujeiras. Isso evita que a limpeza e desinfecção seja comprometida e garante a efetividade do processo. É fundamental que os gestores se atentem também à organização do ambiente. É necessário que cada item ou equipamento tenha o seu lugar definido e que os funcionários saibam onde encontrar cada coisa. Isso evita a perda de tempo e aumenta a eficiência da desinfecção. Outro ponto importante é a atenção aos detalhes. Os gestores e enfermagem cada item do ambiente e verificar se há alguma sujeira ou resíduo que possa comprometer a desinfecção. É necessário que a limpeza de clínicas seja realizada de forma minuciosa e atenta aos detalhes. Por fim, é importante que os gestores realizem a manutenção dos equipamentos utilizados na desinfecção. É fundamental que esses equipamentos usar corretamente os equipamentos de proteção individual, para garantir a segurança e saúde do trabalhador. Eles são dispositivos essenciais para proteger os trabalhadores dos riscos biológicos, químicos e físicos presentes no ambiente de trabalho. Procedimentos de limpeza de clínicas são cruciais para manter a segurança e a saúde dos pacientes e funcionários. A limpeza é a remoção física de sujeira, enquanto a limpeza e desinfecção é a eliminação de micro-organismos patogênicos. Ambos são essenciais para prevenir infecções cruzadas e manter um ambiente saudável. A primeira etapa na limpeza e manter um ambiente saudável. A primeira etapa na limpeza e desinfecção é a identificação das áreas críticas e de alto risco em uma clínica médica. Isso inclui salas de cirurgia, quartos de pacientes e banheiros. Cada área requer diferentes procedimentos de limpeza e desinfecção, dependendo do risco de contaminação.
Os produtos químicos utilizados na limpeza e desinfecção devem ser selecionados cuidadosamente para garantir que sejam eficazes contra os micro-organismos presentes nos ambientes. Além disso, os produtos químicos devem ser danos aos equipamentos ou superfícies. Os procedimentos de limpeza e desinfecção devem ser documentados e monitorados regularmente para garantir que sejam realizados corretamente. Isso inclui a verificação da concentração de produtos químicos, o tempo de contato e a frequência da limpeza. Os funcionários responsáveis pela limpeza e desinfecção devem ser treinados adequadamente e seguir protocolos rigorosos para garantir a eficácia da limpeza e desinfecção. Eles também devem usar equipamentos de proteção individual, incluindo luvas e aventais, para reduzir o risco de exposição a micro-organismos patogênicos. Para reduzir o risco de exposição a micro-organismos patogênicos. O monitoramento e avaliação dos resultados são etapas fundamentais no processo de limpeza e desinfecção de clínicas médicas. É por meio dessas etapas que se pode verificar se as técnicas e padrões adotados pelos gestores de facilities estão sendo efetivos na redução de riscos de infecções hospitalares. Além disso, é fundamental que sejam realizados testes microbiológicos em superfícies e ambientes para verificar se há presença de micro-organismos patogênicos. Esses testes devem ser realizados precisos e confiáveis. Já a avaliação dos resultados da limpeza de clínicas consiste na análise dos dados coletados durante o processo de monitoramento. É por meio dessa análise que se pode identificar pontos de melhoria e ajustar as técnicas e padrões adotados pelos gestores de facilities. Para uma avaliação e desinfecção e custo por unidade de desinfecção. Esses indicadores devem ser acompanhados regularmente e comparados com os padrões estabelecidos pelos órgãos reguladores e pela literatura científica. A identificação das necessidades de treinamento é um passo fundamental para garantir que todos os colaboradores envolvidos na limpeza e desinfecção estejam preparados e capacitados para realizar suas atividades de forma eficiente e segura. Para identificar essas necessidades, é importante realizar uma análise detalhada das atividades envolvidas na desinfecção, levando em consideração os procedimentos, produtos químicos e equipamentos utilizados, além dos riscos envolvidos em cada etapa do processo. Ao investir na capacitação da equipe responsável pela limpeza e desinfecção de clínicas médicas, os gestores de facilities podem garantir a segurança dos pacientes e colaboradores, além de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. O desenvolvimento de programas de treinamento é um dos aspectos mais críticos para garantir a eficácia da limpeza de clínicas médicas. Os gestores de facilities e abrangentes para garantir que todos os colaboradores estejam preparados para lidar com procedimentos de desinfecção. A avaliação da eficácia do treinamento é um passo fundamental para garantir que os funcionários estejam aptos a realizar a limpeza e desinfecção de clínicas médicas de maneira adequada e eficiente. Os colaboradores aprenderam e aplicaram os conhecimentos adquiridos. Existem diversas maneiras de avaliar a eficácia do treinamento, sendo as mais comuns as avaliações de desempenho, feedback dos funcionários e análise dos resultados obtidos. É importante que o gestor e enfermagem estabeleçam indicadores de desempenho claros e objetivos para avaliar o progresso da equipe. Uma das formas de avaliar a eficácia do treinamento é por meio de avaliações de desempenho. Elas podem ser realizadas antes e depois do treinamento, a fim de verificar se houve melhora no desempenho dos colaboradores. Essas avaliações podem ser realizadas por supervisores ou pela própria equipe, com base em critérios pré-estabelecidos. A classificação correta de resíduos em clínicas médicas é de extrema importância para garantir a segurança dos profissionais de saúde, pacientes e do meio ambiente. Por isso, é fundamental que os gestores que regem a gestão de resíduos em saúde. Os resíduos devem ser segregados na fonte, ou seja, no momento em que são gerados, e acondicionados em recipientes específicos, identificados com a simbologia correspondente a cada grupo. Além disso, devem ser armazenados em locais adequados, seguindo as normas de segurança e higiene.
Em resumo, a coleta, armazenamento e transporte de resíduos são procedimentos cruciais para a limpeza e desinfecção de clínicas médicas. A implementação de um plano de gerenciamento de resíduos eficiente, bem como a conscientização dos funcionários, é fundamental para garantir a segurança. Uma conscientização dos funcionários é fundamental para garantir a segurança dos pacientes e funcionários, bem como para proteger o meio ambiente. A disposição final de resíduos é uma das etapas mais importantes do processo de limpeza de clínicas. É preciso ter muito cuidado para que os resíduos sejam descartados de forma correta, garantindo a segurança do meio ambiente e das pessoas que trabalham na clínica. Os resíduos gerados podem ser classificados em 3 tipos: resíduos comuns, resíduos infectantes e resíduos químicos. Cada tipo de resíduo requer uma forma específica de desinfecção. Gestores de CCIH devem estar cientes das medidas necessárias para evitar a disseminação de infecções nos espaços médicos, protegendo pacientes e profissionais de saúde. A primeira etapa na identificação de infecções é a criação de um plano de prevenção de infecções, que deve ser desenvolvido em conjunto como uma análise de seus tipos e fontes. Uma vez identificadas as fontes de infecção, a equipe médica e o gestor devem trabalhar juntos na implementação de medidas preventivas. Uma das medidas mais importantes é a higiene das mãos. Todos os profissionais de saúde devem lavar as mãos regularmente, especialmente antes e depois de entrar em contato com pacientes. Além disso, o uso de luvas, aventais e máscaras é fundamental para reduzir a disseminação de infecções. Outra medida importante é a limpeza adequada dos espaços médicos. Superfícies e equipamentos devem ser desinfetados regularmente, e os lençóis e roupas de pacientes devem ser lavados com frequência. Além disso, é importante controlar a qualidade do ar dentro das clínicas médicas, garantindo que o ar esteja sempre limpo e livre de bactérias e vírus. Por fim, a identificação e prevenção de infecções também incluem a educação de pacientes e visitantes. Eles devem ser informados sobre as medidas de prevenção de infecções e incentivados a adotá-las durante suas visitas e realização de limpeza de clínicas médicas. Os procedimentos de segurança dos pacientes e profissionais da área da saúde. Essas medidas de prevenção são essenciais para evitar a propagação de infecções e doenças contagiosas em clínicas médicas. Para realizar o isolamento de pacientes, é necessário identificar aqueles que apresentam doenças infecto-contagiosas e separá-los dos de dual. Também é essencial para garantir a segurança dos profissionais de saúde que estão em contato direto com os pacientes. Além disso, é importante que os profissionais de saúde sigam rigorosamente as medidas de higiene e desinfecção. A limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos devem ser realizadas com frequência, a fim de garantir a eliminação de micro-organismos que possam causar infecções. Outra medida importante é o controle de visitas. A entrada de pessoas que não são pacientes ou profissionais da área da saúde deve ser limitada, a fim de evitar a propagação de doenças e infecções. É importante ressaltar que cada instituição deve ter um plano de contingência para casos de surtos ou epidemias de doenças infecto-contagiosas. Esse plano deve incluir medidas de isolamento, precauções e desinfecção, bem como o treinamento dos profissionais de saúde para lidar com essas situações. É uma etapa crucial para garantir a eficácia do processo de limpeza de clínicas e desinfecção. Nesse sentido, é fundamental que o gestor esteja atento e capacitado para identificar qualquer tipo de desvio em relação aos padrões estabelecidos para a desinfecção. As não conformidades podem ser identificadas em diversas etapas do processo de desinfecção, desde a limpeza de clínicas inicial até a aplicação dos produtos químicos. É importante que o gestor esteja atento aos sinais de que algo não está de acordo com o protocolo estabelecido. Para identificar as não conformidades, é necessário que o gestor tenha um conhecimento profundo dos padrões estabelecidos para a desinfecção. Além disso, é importante que ele tenha acesso a ferramentas e tecnologias que possibilitem uma análise mais precisa do processo de desinfecção. Ao identificar uma não conformidade, o gestor deve tomar as medidas necessárias para corrigir uma não conformidade.
O gestor deve tomar as medidas necessárias para corrigir o problema e garantir que o processo de limpeza e desinfecção seja realizado de acordo com os padrões estabelecidos. Isso pode incluir uma revisão do protocolo de desinfecção, a realização de treinamentos para a equipe responsável pela limpeza e desinfecção. A limpeza e desinfecção adequada é um aspecto fundamental para garantir a segurança e a saúde dos pacientes, bem como dos profissionais que atuam em clínicas médicas. Por isso, é crucial que os gestores de facilities tenham um sistema eficiente de limpeza e desinfecção e, mais ainda, que realizem um monitoramento constante e avaliação criteriosa da infecção, desde a limpeza até a aplicação de produtos químicos. É importante verificar se os produtos utilizados estão dentro da validade, se estão sendo aplicados nas concentrações corretas e se estão sendo utilizados de acordo com as instruções do fornecedor de produtos de limpeza. Além disso, é necessário garantir que os equipamentos utilizados de produtos de limpeza. Além disso, é necessário garantir que os equipamentos utilizados estejam em bom estado de conservação e funcionamento. Mais leia mais. Produtos de limpeza concentrados ou pronto uso. A avaliação, por sua vez, é uma análise mais profunda do sistema de limpeza e desinfecção como um todo, considerando não apenas o processo em si, mas também o seu impacto na saúde dos pacientes e dos profissionais envolvidos. É preciso avaliar se o sistema está cumprindo as normas regulatórias, se está sendo eficiente na eliminação de micro-organismos e se está evitando a disseminação de doenças contagiosas. Para realizar essa avaliação, é importante contar com a ajuda de profissionais especializados, como microbiologistas e infectologistas, que possam realizar testes de eficácia e análises microbiológicas. Também é importante manter um registro das atividades de limpeza e desinfecção realizadas e dos resultados obtidos. A limpeza de clínicas e desinfecção das instituições de saúde é um tema de extrema importância para gestores hospitalares e equipe de enfermagem. Ao longo deste podcast, foram abordados diversos aspectos relacionados à limpeza e desinfecção de ambientes médicos, desde as técnicas mais eficazes até os padrões médicos, que devem ser seguidos para garantir a segurança dos pacientes e profissionais da saúde. Um dos principais pontos destacados foi a importância da limpeza de clínicas e desinfecção preventiva, ou seja, a realização de procedimentos antes mesmo de haver um caso suspeito de infecção. Isso é fundamental para evitar a propagação de doenças infecto-contagiosas, que podem comprometer a saúde de pacientes e funcionários. Outro ponto abordado foi a necessidade de seguir padrões internacionais de desinfecção, como as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e da Organização Mundial da Saúde, OMS. Essas normas estabelecem diretrizes precisas para a limpeza e desinfecção de ambientes médicos e devem ser seguidas rigorosamente pelos gestores. Além disso, também mais eficazes para a limpeza e desinfecção de superfícies, equipamentos e alguns tipos de instrumentos médicos. Foram abordados desde os métodos mais tradicionais, como a limpeza com limpadores e a limpeza e desinfecção química, até técnicas mais avançadas, como a aplicação de luz ultravioleta e ozônio. Por fim, destacando em relação à limpeza e desinfecção de ambientes médicos. É fundamental que todos os profissionais envolvidos na limpeza e desinfecção de superfícies, equipamentos e instrumentos médicos estejam treinados e capacitados para realizar esses procedimentos de forma correta e segura. A limpeza de clínicas e desinfecção é que tem ganhado cada vez mais importância nos últimos anos, especialmente em meio à pandemia do coronavírus. Com a crescente preocupação com a saúde e a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde, é essencial que os gestores estejam atentos às tendências e inovações que surgem nesse campo. Uma das principais perspectivas futuras da limpeza e desinfecção é o uso de tecnologias mais avançadas e eficientes. Já existem no mercado equipamentos que utilizam luz UVC para eliminar micro-organismos, bem como sistemas de nebulização que distribuem soluções desinfetantes de uniforme e precisa, que ainda carecem de maior volume de estudos. Além disso, a inteligência artificial e sistema de IoT têm sido cada vez mais utilizada para monitorar a higiene e a limpeza das instalações, garantindo que os protocolos sejam seguidos corretamente e que todas as áreas sejam desinfetadas adequadamente.
perspectiva importante é a adoção de novos padrões e diretrizes para a limpeza e desinfecção. Com a pandemia, muitas organizações de saúde revisaram seus protocolos e criaram normas para garantir a segurança de todos os envolvidos. É provável que essas mudanças se tornem permanentes e que novas diretrizes sejam estabelecidas para garantir a eficácia da limpeza e desinfecção e prevenir a propagação de doenças. Por fim, é importante destacar a necessidade de capacitação e treinamento dos profissionais que realizam a limpeza e desinfecção das instituições médicas. Com a diversidade disponíveis, é essencial que esses profissionais estejam atualizados e capacitados para escolher e utilizar os equipamentos e produtos mais adequados, além de seguir os protocolos estabelecidos corretamente. Em resumo, a limpeza de clínicas é um tema em constante evolução, e os gestores devem estar atentos às tendências e inovações que as mais avançadas. A revisão de padrões e diretrizes e a capacitação dos profissionais são algumas das perspectivas futuras mais importantes nesse sentido. Com essas medidas, é possível garantir a segurança e a saúde de todos os envolvidos na prestação de serviços de saúde. Chegamos ao final deste episódio e agora é o não. Primeiramente, gostaríamos de agradecer aos gestores dos ambientes hospitalares que nos inspiraram a publicar esse podcast e sua versão escrita em nosso blog. Sem a sua dedicação e comprometimento em manter as instituições médicas em perfeitas condições de higiene e limpeza, este artigo não teria sido possível. Agradecemos também aos profissionais de saúde que nos ajudaram a entender as necessidades específicas de limpeza e desinfecção. O seu trabalho é essencial para a saúde e bem-estar dos pacientes e nós admiramos a sua dedicação em manter os ambientes de trabalho seguros e limpos. Gostaríamos de agradecer aos nossos colegas e amigos que nos deram apoio e incentivo durante todo o processo de criação deste artigo. A sua amizade e encorajamento foram fundamentais para que pudéssemos concluir este projeto com sucesso. Um agradecimento especial também vai para os nossos familiares, que nos suportaram e nos motivaram em todos os momentos. Agradecemos pela paciência, amor e compreensão, e por nos permitir dedicar tempo a este projeto. Por fim, agradecemos aos nossos editores material. O seu profissionalismo, dedicação e comprometimento foram fundamentais para que pudéssemos entregar um material de qualidade aos nossos leitores. Esperamos que este artigo sobre limpeza de clínicas tenha sido útil para os gestores que atuam na área de limpeza e desinfecção das instituições médicas. Esclarecer dúvidas, limpeza profissional, é a nossa missão. Conte sempre com a gente para fazer escolhas que atendam às necessidades de sua empresa. Se você gostou das informações sobre limpeza de clínicas e hospitais presentes nesse podcast, compartilhe com mais pessoas, nos acompanhe nas redes sociais, nos siga nas plataformas de áudio e acompanhe nosso site conhecer nossas soluções de limpeza profissional. Passou rápido nosso tempo junto, não é mesmo? Chegamos assim, ao fim de mais um capítulo da nossa temporada. Esperamos que tenha gostado de nosso conteúdo, e que ele tenha servido para atualizar seus conhecimentos e saber um pouco mais sobre esse importante tema. Casa no YouTube, em podcast, redes sociais ou nos artigos do nosso site.